Olá, internauta! Está no ar mais um programa do Observatório Infinity. Hoje, terça-feira, 13 de março de 2012. Faltam 293 dias para acabar o ano. A Igreja Católica comemora o dia de São Nicéforo. Esse eu nunca ouvi falar, hein, gente? São Nicéforo. Nicéforos também não. É, mas estava lá, Wikipédia, gente. Eu não inventei o santo, estava lá. Bom, nós vamos lá. Hoje ao meu lado, como sempre, o André Padula e o Dalari, presidente, Júnior Dalari, presidente do PV. Boa tarde, Dalari. Boa tarde, André. Boa noite aí. Então, prazer estar aqui de novo, tormentando a vida de vocês. Boa tarde a todos os web espectadores. Estamos aqui mais uma vez para conversarmos a respeito das questões da cidade. Tomara que tenha bastante assunto. Tomara que nós tenhamos muita coisa para falar. O André está retornando, no mínimo pode falar da viagem, né, André? Posso, isso eu posso. Ele fez um cruzeiro. Eu fiz um cruzeiro. Olha, se durasse mais 15 dias estava ótimo, viu? Que eu vou te contar, é muito bom. Quem nunca teve oportunidade e puder fazer, faça, vale a pena. Só não pode ser contrário do escretino, né? Veja quem é o piloto, né? Mas você sabe que ultimamente quem está de navio correu alguns riscos, porque no dia que eu desembarquei em Santos, havia um navio que estava em quarentena por casos de cólera dentro do navio. Se não me engano, eles teriam que ficar mais 48 horas paralisado o navio, impedidos os passageiros de descerem, até que não houvesse nenhum caso de cólera, novo caso de cólera apontado. Caso acontecesse, estariam todos liberados para descer. Se não, quarentena. Tá feia a coisa no mar. Bom, seguindo a nossa pauta, gente, a semana passada, a semana retrasada, aliás, você está bombando, né? O blog Olho d'Água na internet, né? É um blog para sugestões, opinião, onde os internautas podem entrar, deixar sua sugestão a respeito do que querem de melhor para a Serra Negra, diversos temas, tem diversos debatedores, o negócio está bem legal. E uma coisa que chamou a atenção foi um texto que o doutor Sebastião, porque o primeiro texto que nós colocamos lá no blog foi o doutor Sebastião, que por conta daquela frase que ele fez lá, a oposição unida para resgatar a Serra Negra, aquela coisa toda, né? E agora, como sempre, o doutor Sebastião, poeta que é, né? Ele deixou uma frase lá que eu achei interessante, sobre o blog Olho d'Água. Não há nenhum poder que estanque as gotinhas, rasgando as entranhas da terra, sedentas de ver o sol, dourar o vale e a serra. Se esse olho d'água lavasse a lama e pudéssemos ver Deus. Muito bem escolhido o emblema para debates, né, que ele quis dizer com relação ao blog, que deverão se travar nesses 2012. O mundo não acabará em 31 de dezembro. O olho d'água já brotou. Unidos num só pensamento, haveremos de reconduzir Serra Negra à esplanada de seu grande destino. Aí que vem aquela frase que ele usa: reconduzir Serra Negra à esplanada de seu grande destino. O que você acha disso, Dalari? Veja bem uma coisa, Kiko. Nós precisamos parar de discutir pessoas e começar a discutir Serra Negra. Isso é uma postura que eu tenho dito já há um bom tempo, tá? Porque enquanto a gente fica em cima de vaidades pessoais, de eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, a gente esquece que nós estamos aqui de passagem. Exato. Daqui 50, 60 anos nós não vamos mais estar aqui. Agora os nossos filhos, os nossos netos vão estar. E se nós não entendemos que a gente tem que discutir Serra Negra com ideias, com propostas de futuro,
a gente vai perder o tempo e não vai deixar nada para essa criançada, para esses nossos filhos, para essa nova geração que vem aí. E esse espaço para discutir ideias, e não é para criticar ninguém, não. Nem situação, nem oposição, não. Vamos discutir ideias, o que é que nós queremos ver para Serra Negra lá na frente. A gente vai defender que de repente Serra Negra se torne uma cidade somente industrial? A gente vai defender que Serra Negra se torne uma cidade somente do comércio? Não sei, nós precisamos discutir ideias. E esse espaço é muito bom, interessante, e eu espero que o internauta, que é normalmente uma pessoa diferenciada, que tem um alcance intelectual para discutir ideias, participe desse blog e vá lá opinar. O nosso turismo rural é mais importante que o turismo de comércio? O nosso esporte, o futebol é mais importante, de repente, que o atletismo? Não sei, vamos conversar sobre Serra Negra pensando e discutindo ideias e não pessoas. Exato. Além do que, né, existe a questão também de que muitas vezes as ideias elas não são excludentes, mas elas se complementam. Perfeitamente. O Júnior acabou de citar 2 exemplos aqui, por exemplo, a questão do turismo rural ou o turismo de compra. Não há problema nenhum em que os dois coexistam e coexistam bem. A questão é como fazer isso e de que maneira atingir os melhores objetivos para a cidade, para preservar aquilo que nós temos e melhor, não o desenvolvimento a qualquer custo, por exemplo. Enfim, a questão de meio ambiente. A ideia do blog é uma ideia salutar, que já deveríamos ter proposto há algum tempo. Quem sabe esse blog inicia-se, como a veia poética do Dr. Sebastião colocou, e transforma-se num caudal de águas, de ideias que venha a modificar a cidade. Seria interessante isso. Eu acho legal porque até porque o blog já está separado por tópicos, né? E um dos tópicos, até por um internauta, ele põe bem assim mesmo, e é uma pergunta que deve nos mover a todos nós, não só a situação, oposição, população em geral. Qual é a Serra Negra que nós queremos ter? Exatamente. Não é verdade? Então, quem falava que só se ficava discutindo nomes, discutindo ataques, acusações, que eu acho que não leva a lugar nenhum, que eu acho que o caminho não é esse, tem sim que se criticar o que tem que ser criticado, né? Mas um lugar para poder, de fato, conversar sobre as coisas que nós queremos deixar, como o Dalari disse, para os nossos filhos, né? Daqui 50 anos, como é que vai ser? Então, eu achei muito legal, esse blog está dando muita visita, não sei se vocês estão acompanhando lá, está dando bastante visita, bastante comentário, todo dia tem comentários a serem liberados, então eu acho que é um espaço que está ali, para quem dizia que não se discutia ideias, está lá o espaço para falar sobre isso. Para isso, exatamente. É verdade? E o que eu acho interessante, que a gente deve frisar para o internauta, para todos que querem participar, é que é um espaço para discutir ideias. Você pode ser contra ou a favor da ideia. Você pode manifestar a sua ideia. Agora, se a ideia partiu do André Padula, partiu do seu Sebastião, partiu do Dalari, partiu do Kiko, não importa. E a gente não tem que criticar esse ou aquele porque a gente tem simpatia por esse ou por aquele. Claro. Vamos discutir a ideia. Aliás, o único requisito para poder participar desse blog é amar Serra Negra. É gostar de Serra Negra. Perfeito. Não é verdade? Perfeito. Então, amando Serra Negra, o espaço está aberto para aqueles que lá queiram deixar seu comentário, deixar sua sugestão. Então, para quem não sabe, o endereço do blog é www.olhodaguasn.blogspot.com. Vale a pena conferir. Com certeza. Com certeza. Tá certo? Está aí um espaço que finalmente, né, disponibilizado para a população, afinal de contas. Nós sempre dissemos o seguinte, que nós gostaríamos de ter um espaço para trocar ideias e para conversar. E nós não tínhamos, hoje nós temos. E você sabe que todos esses projetos que todas essas ideias que lá forem colocadas, depois vão ser todas colocadas no papel, vão ser organizadas, né? Sim. E de repente transformar-se num plano, numa plataforma. Mas a ideia é essa, é captar ideias para formar um plano de governo. Um plano democrático, onde as pessoas participaram. Não surgiu da mente de um luminar.
ou de uma única pessoa. É um plano a ser feito por todos nós, por todos aqueles que participaram. Vai ser interessante. Legal. Bom, gente, falado sobre o blog que eu acho importante, né? Então não deixe de acessar olhodagua.snblogspot.com. Agora vamos falar um pouquinho. Você sabe que, só uma coisa, eu fui entrar na internet e eu fui ver se eu localizava o olho d'água. E aí eu digitei olho d'água no Google e tal, apareceu lá no Rio Grande do Norte. Tem uma cidade chamada Olho d'Água lá, que tem um blog Olho d'Água também. Eu falei, vai dar confusão. Então, gente, preste atenção. É Olho d'Água SN, tá? SN de Serra Negra. Senão você vai cair lá no Ceará. Exatamente. Mas daqui a pouco é só colocar Serra Negra lá, porque no Google, né? Colocando Serra Negra, Olho d'Água, já chega, não é? No Google Olho d'Água deu lá no Ceará, por isso que eu estou falando. Aqui dá um comecinho, agora nós já, devido à quantidade de tópicos que estão postando, daqui a pouco nós vamos estar lá. De qualquer forma, fico alerta. Fico alerta. Bom, gente, outra coisa que está acontecendo aí na cidade, né? Os pais estão sendo convidados a conhecer o Senai e seus cursos aqui em Serra Negra, né? Só para vocês terem uma noção, uma notícia que veiculou aí no jornal da cidade, duas vezes por semana, um ônibus lotado de pais e mães de alunos de escolas municipais desembarcam no centro de convenções para conhecer o centro de treinamento do Senai de Serra Negra. A iniciativa diz que visa divulgar a instituição de ensino ligada à Fiesp, evitando ociosa sobra de vagas nos cursos disponíveis. Bom, aí é o seguinte, né? Parece que isso está meio disfarçado aí. O Senai, de fato, eu acho que é uma boa iniciativa, não tenha dúvida, né? Mas usar os pais para usarem as crianças, né, a respeito para levar lá para o centro de convenções. André, eu vou deixar para você essa eu vou deixar para você, eu vou levantar a bola. Olha, eu vou falar o seguinte, eu acho que foi uma das boas ideias da atual administração esse convênio, a vinda da escola Senai para Serra Negra. Ao que pese, né, que nós já tínhamos escolas profissionalizantes aqui em Serra Negra. Esses cursos que o Senai ministra já eram ministrados anteriormente aqui em Serra Negra pela famosa escola ali que funcionava perto no Largo do Laios. Nós tínhamos cursos de padeiro, nós tínhamos cursos de eletricista, de encanador, tinha curso para zelador de prédios, você sabia disso? Tinha curso para zelador, tinha curso de diversos corte e costura em máquina reta, etc. e tal, molde. Então, o curso profissionalizante não é novidade para a Serra Negra. Porém, o curso profissionalizante, nos moldes em que o Senai dá, E essa foi a grande sacada da atual administração, que conseguiu articular e implantar isso. Eu vejo uma questão nesse aspecto. A prefeitura nós já ouvimos diversas reclamações de que a Câmara Municipal foi colocada no centro de convenções e o acesso ao centro de convenções é ruim. Já houve tentativa do Elmir, se não me engano, de levar a prefeitura para funcionar no centro de convenções, voltaram para trás porque absolutamente não funcionou. Será que o Senai vai funcionar lá? Porque não adianta você colocar ônibus para levar pai para conhecer o Senai, se você não colocar ônibus para levar o aluno. Porque como é que o aluno vai se deslocar até a escola? Vai a pé? Porque para ele voltar depois para tomar o ônibus na Praça Sesc Centenário, ele vai perder o ônibus para voltar para casa. Então, é uma questão de inteligência aí, a administração, tomara que tenham, tomara que estejam atentos àquilo que nós estamos colocando, para colocar ônibus não para o pai, mas para os alunos. Será que não é a falta de condução que está evitando que as vagas sejam preenchidas? O que você acha? Bom, mas só para você ter uma noção com relação a essas
visitas lá dos pais ao Senai, eles fizeram um convite de forma voluntária para os pais, né? Tem pai que gostaria. Convite voluntário, vamos lá, né? Peraí. Daí, obviamente, não deu. Nós estamos tentando aqui colocar as questões ainda dentro de uma ética, de uma maneira calma de se falar, né? Para evitar que a gente tenha... Não, eles fizeram a sugestão, os pais que se mandaram um bilhetinho lá, os pais que se interessassem em ir, conhecer o Senai, era só agendar e tal. Não deu muito resultado, né, gente? De novo, você não tem condução, você não tem locomoção da hora. Pagando R$5 por quilômetro rodado, será que eles não podem colocar um ônibus para levar estudante para lá? Além de colocar o ônibus, André, colocaram um ônibus, mas inventaram uma suposta festa do pijama. Bom, mas isso daí já é outra coisa, né? Para atrair os pais. Bom, aí é outra coisa. Eu estou falando com relação à escola do Senai, que eu acho que foi uma boa ideia. Não, isso não tem dúvida. Agora, para que festa do pijama? Inclusive o seguinte, as professoras, elas têm a sua carga de trabalho já de manhã e à tarde. Vão lá à noite? Para quê? Para acomodar, cuidar de criança, para poder o pai ir na feira. Se houvesse interesse, se fosse feita uma divulgação, se fosse feito... Mas não tem divulgação por conta disso. Francamente, eu não vi nenhum convite. Não vi nenhuma filipeta na rua, por exemplo, convidando as pessoas para conhecer a Escola Senai. Eu vi na inauguração. Quando foi feita a inauguração, tiraram fotos com professores, fizeram a divulgação muito bonita e tal. Mas você precisa dar continuidade a isso. Isso não se extingue com a implantação. Você tem que fazer com que as pessoas se habituem aí. Precisa disponibilizar transporte para as pessoas poderem ir e voltar aos seus lares. Senão não dá. Senão corre o risco de inviabilizar uma ideia que é muito boa por conta de falta de estrutura. Que é isso o que falta nessa cidade. Falta dar continuidade ao trabalho. Mas você está fugindo, André, do que eu estou falando. Você está fugindo. Você quer que eu fale do pijama? Exatamente, rapaz. Você acha que tem que dar uma vergonha? Tem que usar subterfúgio desse para levar a gente lá. Porque isso daí é política só. Exatamente. Isso é política só. Será que os pais... Só que eu vejo mais importante é falar bem da escola do Senai. Não, eu concordo. A política rastaquera, aquela política baixa, que é feita pelas pessoas apenas para dizer o seguinte: olha, abrimos, a escola está aqui funcionando. Estão perdendo a noção. Tanto é que tem até uma charge lá na internet, num outro blog. Também é olho, né? Por incrível que pareça. Só que agora é olho vivo e falo fino, fazendo uma pequena brincadeira com relação a essa festa do pijama. Peraí, os professores também tinham que ir de pijama, prefeitos também tinham que ir de pijama lá? Não é só as crianças que iam de pijama. Porque estava todo mundo falando pijama. Pensei que fosse a festa do pijama. Não, a festa era para cuidar das crianças. Só espero que a prefeitura não venha querer fazer uma festa do cabide lá para levar. Já vai ter festa do cabide lá para levar as crianças, para o professor pai da minha escola. Tá vergonha aí, né? Pelo amor de Deus. Festa do pijama. O que você acha disso, Júnior? O que você tem a dizer sobre esse subterfúgio, essa maneira de levar os pais? Foi a maneira que eles encontraram para fazer política, na minha opinião. Não sei se você concorda comigo, Dalari. Pera, professor, deixa eu falar, André. Deixa ele falar, André. Como é que faz? Só você fala. O André embalou aí. Ô, louco. Tá descendo. Vamos como o esquartejador. Vamos por partes. Concordo plenamente que a Escola do Senai foi uma iniciativa muito boa, né? E como eu sempre digo, ninguém é totalmente inútil. Cada administração coloca um tijolinho na nossa construção. Sim. E o que é bom tem que ser valorizado. Quanto a isso, não vou discutir, né? É ponto pacífico. O Senai é uma boa iniciativa. Quanto a realmente alocá-lo dentro do centro de convenções, é uma discussão que a gente sempre teve. Se aquilo é um centro de convenções, ele tem que ser centro de convenções. Você não tem que entulhar coisa lá dentro, tá? Se, por um outro lado,
nós vamos usar aquele espaço de outra maneira, vamos dividir o que é centro de convenções e o que é espaço para ser usado. Porque hoje em dia mistura-se tudo. A Câmara Municipal e algumas secretarias e um cinema usam o espaço do centro de convenções. E tem espaço lá em cima que está perdido. Também é uma verdade. Basta ter definição, o que não existe. Há um bom tempo, empurra-se esse centro de convenções sem um gerenciamento de qualidade. Ponto. Também é uma coisa que eu concordo com o André. Que por causa disso, a escola do Senai, vamos dizer assim, não desandou a contento, estão sobrando vagas, também é uma verdade, né? Precisou-se usar alguma maneira para divulgar a escola. Realmente não vi convite em jornal, realmente não estou vendo facilidade em levar o estudante até lá dentro, né? Pensou-se em divulgar o espaço. Se isso vai se traduzir em alunos, eu não sei. Ou talvez em votos. Vamos colocar em paz. Pensou-se em divulgar o espaço, tá? Vai se traduzir em alunos? Não sei. Aí usou-se um subterfúgio de levar os pais, através das escolas municipais, para dentro do Senai. E aí colocaram as crianças na escola para tentar viabilizar essa visita dos pais. Se alguém disser para mim, em sã consciência, que não foi uma atitude pensada e política, vão estar fazendo... Engana que eu gosto, né? Engana que eu gosto. Tá? Vão estar fazendo pouco caso da nossa inteligência. Lógico. Tá? O que me assusta é... Aliás, falando em fazer, só um pequeno, mas... Põe a foto. Não, mas é que é importante, ele vai continuar falando. Mas é o seguinte, tem a foto, ô Chicão, põe a foto de quem estava lá naquele encontro, só para você ver como é político. O que essa figura estava fazendo lá? Mostra aí para mim, Chicão. Puta vida, Chicão, assim você quer ver, Chicão. Tem a foto do Senai aí, Chicão. Então, quanto o Chicão... Aí, essa aí, olha lá. O que está vendo aquela figura de azul lá atrás? Quem que é? O favorito? Não é o favorito, não é nem o favorito, não é. Eu estou sem o retorno aqui, eu estou vendo a imagem que é o presidente da Câmara, rapaz. Durante a apresentação, olha lá. Mas não foi no dia de sessão da Câmara? Não foi. Mas deixa eu dar lá e continuar o raciocínio dele. Bom, então, vamos ali. Foi usado, sim. Se disser que não é uma atitude política, estão querendo fazer pouco caso da inteligência das pessoas, da nossa e da população. Né? Eu acredito que a população vai começar a perceber isso. Aliás, eu acho que eles estão menosprezando fazendo isso, né? Porque eu acho que a população já não acredita mais nesse tipo de coisa. Isso aí é muito antigo. É difícil. Agora, o que é que eu vejo? A Câmara Municipal tinha que estar atenta a isso. Os vereadores que ali estão, e o vereador de situação tem que se atentar a isso. Né? Porque situação não é só dizer amém, não. Às vezes tem que falar, olha, cuidado com isso aí, pode dar problema. Pode falar amém, sim senhor também pode, né? Amém, sim senhor pode. Aqui é difícil falar sério, viu, galera? É complicado. E a gente é obrigado a acabar concordando com certas coisas. É difícil você falar, né? Você falar diferente, né? Você tem que ter muita coragem, você tem que ter... Não tem roxo não lá, não tem roxo. Não tem. Não tem. Tá em paz. E a presidência da Câmara Municipal, e eu já passei pela presidência... Mostra a figura do presidente, Chicão, aproveita. A presidência ela é uma entidade, a gente tem que tomar cuidado Isso é uma entidade? misturar... Não, calma aí. A gente tem que tomar cuidado em misturar a presidência da casa com a figura do vereador presidente. Exato. E o vereador presidente está querendo a toda hora aparecer, está querendo a toda hora tentar garantir um eleitorado ou tentar ajudar a administração a fazer política. Não dá. Não. Essa coisa tem que tomar... Começa pelo pai ser prefeito e ele ser não é verdade? As pessoas têm que entender que a figura da presidência da Câmara Municipal, ela é a chefia de um poder do município. Exato. É como a figura do prefeito, é como a figura do juiz. Não as pessoas.
Mas o equívoco... Quem está usando? O problema é que mistura-se e quer usar isso de forma política. Mas o grande equívoco na atual Câmara foi exatamente se colocar o filho do prefeito como presidente da Câmara. Porque alguém imagina que um filho não vai defender seu pai? No que ele está certo. No que ele está certo, não posso condenar? Não pode condenar. A questão de estar certo ou errado. Um filho não vai contra o seu pai. Veja bem, então o que acontece? Começaram errado ali. Porque até a possibilidade de o presidente da Câmara usar da presidência para corrigir rumos, não existe. Há uma simbiose, se assim podemos dizer, entre a presidência da Câmara Municipal e o prefeito municipal e o exercício desses dois cargos, que você não tem diferenciação entre um e outro. É amém, sim senhor, acontecendo. E isso é problemático, porque as pessoas têm que entender que a Câmara Municipal ela é o primeiro poder, ela é o primeiro político da nação, ela é a representação daquele político que está diretamente com a população. Porque o prefeito geralmente fica no gabinete, dificilmente ele anda na rua. O deputado estadual, o federal, o senador, o governador, o presidente, ele não anda na rua. Quem anda na rua é o vereador. Exatamente. E quando você pega uma Câmara Municipal que já não é muito bem vista, a gente vê escrito por ali que é uma das piores dos últimos tempos, que a gente fica com medo, porque o que está acontecendo? Acaba-se por desvalorizar a figura do vereador. Exatamente, desacreditar, não é só desvalorizar, é desacreditar a figura do vereador, né? E aí o que acontece? Os bons acabam se assustando e não se achegam a disputar uma vaga. Porque você escuta normalmente, você escuta aquele velho bordão, político é desonesto, político é tudo ladrão, só estão lá para se locupletar, estão lá para encher os seus bolsos. Isso não é verdade. Tem muita gente boa nesse país. Tem muita gente boa nesse país que atua politicamente, que gosta de trabalhar politicamente. Tá? Então não é todo mundo bandido como se pensa. Mas muitas vezes se divulga esta imagem e se a Câmara Municipal não ajuda, exatamente leva o cidadão a pensar que é verdade isso tudo que está acontecendo. A pessoa honesta não se mete com política, se mete sim. Tem muita gente, eu conheço muita gente que trabalha corretamente, que trabalha honestamente, que procura ajudar da melhor maneira que ele pode, porque todos nós temos limitações. Todos nós temos as nossas limitações de conhecimento, de inteligência, o que não é demérito para ninguém, porque afinal de contas somos todos seres humanos. Mas tem muita gente boa atuando, trabalhando. Acontece que quando você pega um sem vergonha, um bandido que devia estar na cadeia, e esse acaba aparecendo mais do que todos os outros. Isso é para você pensar, gente. Não é... Bom, só para vocês terem noção, o Dalari falou uma coisa muito importante, da importância dos poderes, né? Sim. E quem fez, né, do nosso tempo, né? Hoje em dia acho que nem tem mais isso, a tal da OSPB, né? Organização Social Política Brasileira, que você falava quais eram os três poderes. Pela origem de triste memória, né? Executivo, Legislativo e Judiciário. Exatamente. São os três poderes. Agora, como é que você pode, Executivo e Legislativo, fazerem parte da mesma família? É como se só faltava o Judiciário. Lógico que não vai acontecer isso nunca. Isso era uma crítica que eu já tinha. O André Chedid foi presidente da Câmara, do seu irmão. Não aprenderam desde lá, né? Ou acham que aprenderam. Eu acho que isso está certo. Eu não concordo. Eu também não concordo. Outra coisa que nós... Você também falou uma coisa importante, Dalari, com relação aos cursos já existirem aqui. Você falou agora, não foi isso? Foi eu que falei. Foi você, foi o Então, na administração passada, quem lembra, o Dalari fez parte também, a escola, nós recebemos um e-mail falando isso. Na administração passada foram formadas aproximadamente 6 mil pessoas. Sim, 6 mil pessoas.
cursos em conjunto com o Senai, Senac, através da Escola Profissionalizante José Franco de Godoy. Tá aí. Então, quer dizer, eles só mudaram de nome e lugar, porque mais ou menos foi o que você disse, a coisa já existia. Já, é isso, já. Houve uma oficialização da entrada da figura do Senai aqui. Já havia esse vínculo. Agora o diploma, vamos dizer assim, ele sai com o timbre do Senai, né? Agora, precisava levar lá para cima a escola? Por que a escola não continuou funcionando aqui embaixo? O local onde as pessoas já estavam acostumadas, de fácil acesso. Tinha escola que funcionava lá no CTP, lá perto da delegacia. Isso, que era um lugar interessante. Que era um lugar que é onde existem pessoas que carecem exatamente desse tipo de formação. Então, é tudo... Sabe que quando eu falei de luminar há pouco, às vezes tem alguns luminares que têm ideias fabulosas e que elas acabam não funcionando por questões de logística. Parece que esse é um caso. Teve um luminar que levou lá para o centro de convenções, e é lógico que todo mundo quer, porque é um lugar grande, tem espaço, já está pronto, você não tem que investir. Só que se houver a privatização, por exemplo, do centro de convenções, o que vai acontecer com a escola? Vai atrapalhar, inclusive, né? Vai para onde? Vai ter que ser encontrado um outro... Então isso aí foi para ganhar tempo, para fazer política de novo. E infelizmente o Senai acabou embarcando. Bom, não sei até se o Senai sabe dessas festas do pijama. Será que o presidente sabe que está se fazendo festa do pijama? Usando indevidamente o nome do Senai. É festa do pijama, não é do cabide ainda, hein? Associado ao nome do Senai, a pessoa se pega, né? É feio, fica feio. Bom, mas como, seguindo nossa pauta aqui, como tudo nessa administração está virando política, semana passada, foi estampado no jornal do último final de semana, um simples torneio, o prefeito foi lá dar o pontapé inicial. Um simples torneio. A ordem lá na prefeitura é a seguinte: vamos inaugurar até a troca de lâmpada dos banheiros. Vamos inaugurar tudo. Põe aí o prefeito dando pontapé inicial lá. O prefeito dando pontapé inicial num torneio lá no Guaiçara, que é um torneio que já existia, que é um torneio bastante legal, né? Tem bastante times lá do bairro fazem parte, inclusive alguns times da cidade também vão lá, né? Então, não precisa disso. Será que eles ainda, aquilo que eu falei, será que isso ainda é necessário? Será que o povo ainda está disposto a esse tipo de coisa? Quanto tempo vai durar esse torneio? 2 meses no máximo, né? Acho que nem 2 meses. E os outros 10 meses? O que acontece com as equipes de futebol? O que acontece com as equipes estruturadas nesta cidade? Ultimamente, eu não sou muito ligado ao esporte, Chicão pode me corrigir se eu estiver errado, mas ultimamente eu tenho ouvido torneios de tiro curto na cidade. São torneios que são realizados em 2, 3 meses e fica 3, 4 meses sem ter nada. 6 meses, né, Chicão? Olha. Então o que acontece? Nós estamos tendo, só para tirar fotografia, vai lá e dá um pontapé inicial. E o resto de planejamento de esporte para a cidade? A cidade gosta de futebol. A população gosta de futebol. Será que ele está dando torneio, está dando receita de bolo para que eles acertem? Mas tem que agradar a população. Não adianta também não conservar as praças, né? Você vai nos estádios aí, tá... Mas conservaram, botaram 2 cabras e uma bode lá no campo para alisar a grama. Não, mas não adianta mostrar aqui, por exemplo, outra coisa. Que eu sempre digo, a gente não fala só o que tem de ruim. Por exemplo, aquele futebol, aquele campo de futebol society no campo do 7, né? Uma boa iniciativa. Uma boa iniciativa, não é verdade? Vou dizer... Não é uma coisa boa? Eu sempre defendi que aquele espaço deveria se tornar mais uma escola. Porque a escola do Campo do 7, ela é a segunda melhor escola do município hoje, né? Fora as outras que estão para ser inaugurada, eu não sei o que vai acontecer, mas aquela escola do Campo do 7, ela poderia ser duplicada. E um outro prédio, um espelho construído na frente. Era uma ideia que eu defendia. Porque eu vejo que é uma escola que tem público. Tem público. É uma escola central, né? Poderia ser muito bem utilizado aquele espaço.
porque era um campinho de areia, vamos dizer, meio tosco. Bastante. Foi uma boa ideia. Sou obrigado a concordar também. Foi uma boa ideia. Eu digo. Agora, não adianta nada, por exemplo, fazer uma coisa dessa, que é boa, e o estádio municipal aqui, a quadra do estádio municipal, sim. Você viu como é que está aquilo? Aliás, isso vale uma matéria. Como é que se encontra as nossas praças de esporte aqui em Serra Negra? Você vai no refúgio, inauguraram outro dia lá, está tudo ruim, não é verdade? Cadê uma quadra de esporte lá nas casas populares? Tem alguma coisa nesse sentido lá? Não, eu achei interessante ver, a gente começa a ler os comentários que são feitos no blog, e eu vi não sei que comentário, que tópico que foi lá do Lauro, comentando que eu estava vendo, se não me engano foi do Lauro. E havia uma colocação de um determinado cidadão lá, que provavelmente tem um local de trabalho na Praça John Fitzgerald Kennedy, é anônimo, mas John Fitzgerald Kennedy, sei. Sabe aquela praça lá longe aqui perto? Sei aquela. Um anônimo que trabalha lá. Ele dizia o seguinte, algo assim, porque ele ia pegar uma máquina fotográfica e ia tirar fotografia dos próprios municipais para ver o estado que o Paulinho deixou. Quanto tempo faz que o Paulinho deixou de ser prefeito? Quase 3 anos e meio, né? Quase 3 anos e meio. E agora ele vai tirar a fotografia dos próprios para ver que estado que o Paulinho deixou. E os 3 anos de descaso da atual administração? Fica onde? Não, tem um pessoal meio sem noção. Com certeza foi uma colocação. Onde está o burro? Cadê o burro que eu não consigo acertar o burro? Onde está o burro? Oh, meu Deus do céu. Não, é difícil. Eu volto a dizer. É o boom. Você volta a dizer o quê, Dona? Eu volto a dizer que todo mundo deixa algum tijolinho importante. É claro, ninguém. E todo mundo também deixa um buraquinho para ser tapado, né? Aí o que acontece? Você fica 3 anos e quer ficar se lamentando? Também tá. Tem um ditado que diz também o seguinte: você pode se lamentar nos primeiros 6 meses de administração. Aí eu concordo. Então, quem pegar a prefeitura daqui, 6 meses, 6 a 8 meses, vai falar assim, olha o bingo do jeito que deixou. Aí tem que ficar 6 meses falando isso. Tem mesmo, aí tem que falar. Aí fala de monte. Mas depois de 6 meses, se está quebrado, você tem que consertar. Lógico, se tem prédio da administração passada que está mal conservado e continua mal conservado, é problema dessa administração, gerenciamento. Deixou de ser da outra, falta de capacidade e competência dessa. É a mesma coisa quando esses outros luminares falam, mas a calçada da Coronel está tudo esburacada. É manutenção, e quem faz a manutenção é o atual prefeito. Se ele não faz manutenção, fica esburacado mesmo. Ele vai falar que o Paulinho o Paulinho fez a calçada, olha o buraco que ficou. Puxa, gente, é burrice. Porque se a gente for começar a reclamar, vão reclamar do pessoal que o Pedro Álvares Carvalho trouxe para cá. Vai trouxe porcaria para cá. Na história, mandar uma carta para Portugal, os delegados mandaram só delegado. Então, já que é assim, vamos começar a reclamar lá de trás. Se for para reclamar, né? Vamos começar, desde 1970, as indenização que tem. Quer dizer, não, besteira, o que passou. Tem que administrar. Os primeiros 6 meses você pode reclamar. Mas depois, realmente, é a administração. Se não tem administração, deixa que nós tomamos conta. Exatamente. Bom, gente, como a ordem agora é tudo inauguração, tudo é festa, tudo é ano eleitoral, tudo tem que comunicar. Então, nós estamos brincando que agora você solta rojão para assinatura de contrato. Como é que é? Solta de rojão para assinar o contrato. Depois solta rojão para poder começar a executar o serviço. Depois solta rojão porque você cobriu. Depois faz não sei o quê. Porque, quer dizer, então, o mesmo negócio vai virar 4, 5 vezes perto. Bom, o que eu ouvi falar que esses últimos rojões que aconteceram foi porque eles divulgaram a carta de intenção do que eles vão fazer. Então, soltaram o rojão. Mas é isso que eu estou falando. Soltaram um monte de rojão. Estão falando sobre na última sexta-feira foi, né? Anunciaram na última sexta-feira os investimentos em obras para 2012. Dizem que são mais de 10 milhões. Tivemos até a presença do Alexandre Leite. Ressuscitaram o homem, rapaz. Apareceu. Aliás, tem um videozinho. Mostra aí o videozinho. É do nosso amigo Pedro Giovanni, rapaz, que esteve lá presente no evento. E ele registrou o que aconteceu
a fala do deputado. Ele mesmo admite que ficou meio sumido de Serra Negra. Escuta lá, põe aí, Chicão, para nós. É um orgulho estar retornando à Serra Negra e já aproveitando que nesse primeiro ano não estive presente. O orçamento de 2012 é programado no ano de 2011, então provavelmente esse ano estarei retornando à Serra Negra com eventuais obras. Já fiz a destinação de R$500 mil aqui no orçamento federal e tive participação também no Pró-Infância, no desbloqueio dos recursos do Pró-Infância, aproximadamente 3,5 milhões para a construção de creches aqui em Serra Negra, junto à FNDE. Esse é um trabalho que o deputado federal, tanto o deputado estadual, tem de fazer. E nós fazemos esse trabalho, muitos deputados se preocupam muito em se focar na questão das emendas parlamentares, mas nós ficamos refém do Poder Executivo pagar ou não essas emendas. Então, durante esse período, nós estamos trabalhando com os convênios. Existem muitos convênios em todos os municípios, quase, junto à FNDE, que tem programas de construção de quadras, coberturas de quadra, construção de creche, AMAs, enfim. No meu retorno, posso não estar presente de corpo, mas estou presente de alma em Brasília, lutando por vocês. Um grande abraço de todos, fiquem com Deus. Bom, gente, então, esse aí foi o pronunciamento do deputado, que confessou que ficou 1 ano e tanto sem vir para a Serra Negra, porque, segundo ele, era um ano de organização das dotações, das verbas e tal, e que agora ele vai conseguir 4 milhões de verba para a Serra Negra. 4 milhões, hein, gente? Presta atenção. 4 milhões. Essas verbas têm que vir rapidinho, viu? Porque se não foi assinado, se não me engano, o contrato até o final de março, não vem mais não. Porque é ano eleitoral, 6 meses antes da eleição, o governo federal não destina a verba. Ele não recebeu nem os vereadores da situação do Brasil. De novo. Como é que ele vai trazer verba? Meu Deus do céu. Gente, de novo, se não tiver convênio assinado, se não me engano, até o dia 31 de março, não vem recurso para a Serra Negra. Isso é falácia. Pois é. Isso é falácia. Exato. Então vamos ficar atentos, vamos checa aquilo que eu estou falando, esse negócio de prazo, vê se o que eu estou falando é verdade mesmo, porque, olha lá, hein, podem estar te enganando. Vai vir 4 milhões. A não ser que o Bibo esteja plantando milho na propriedade dele, conseguiu algum adubo de Itu e vai vir com milho desse tamanho. Não. Talvez seja esse o milhão que ele dá valor dos 4 milhões que ele vai trazer. 4 espigas de milho desse tamanho. Como está mostrando o tamanho da espiga lá? É o valor lá, tá vendo? Tá vendo? Eu não minto. O milhão é esse. Bom, mas brincadeira não dá para ser sério esse programa, não tem jeito. Mas isso não, é só assim mesmo para escutar essas coisas, né? Não tem que ouvir essas coisas. Então, ele está anunciando R$13.759.471,08. São verbas federais. Vamos ver. Tomara que venha. Dinheiro estadual, sempre, olha o detalhe aqui da matéria. Alguns, por intermédio do deputado Denis Chedi, e gastos com recursos próprios dos impostos recolhidos no município. 100 mil? Eu não sei quanto é. Então, e eles falam, inclusive, uma coisa que, inclusive, na sessão de Câmara ontem o Vitali questionou, que parece que esse 3.800.000, se são obras do CDHU, certo? A prefeitura deu terreno. Quem vai pagar a moradia é quem... A população. Então não é investimento de 4 milhões? Não. Concorda comigo? Se tiver incluso isso na conta, está errado. Não está incluso. Porque não estavam, eram 10 milhões, a notícia diz bem assim, eram 10 milhões e não estavam inclusos, não estavam contados 3,8 milhões que serão investidos pelo CDHU para entregar 96 moradias. Pera, mas esses 96... eu acho que isso é importante. Eu sou meio ruim de matemática, mas 3.800.000 que serão 96 moradias? 96 moradias. Alguém tem uma calculadora? Eu queria saber quanto é que vai custar cada moradia dessa. Chicão, seca a tortinha nossa aí, Chicão. Faz a continha aí, Chicão.
É muito dinheiro, gente. E cá entre nós. Não, eu sou meio ruim de matemática, se eu não pôr o número no papel, eu não consigo ver. Olha, 143 cada. É caro, hein? Casa popular cara, hein? É verdade. Não que a população não mereça uma casa com essa qualidade, não é isso? Quantas moradias são? 96. 96. É o que diz a nova. Eu vou dividir por 100. Não deve dar. 3 milhões e 800. 3 milhões. 3. Não, vai dar. Dá 38 mil reais. Ah, bom, então dá 40 mil reais. Então tá dentro. Então tudo bem. Então é mais ou menos. Volta de 40 mil reais. Tá certo, Tá certo o valor. Mas de qualquer maneira, isso não é investimento, porque, pelo que eu saiba, com exceção do terreno que a prefeitura desapropria ou doa para o CDHU, quem paga as moradias são quem está comprando, não é isso? Exatamente. Não é isso, né? Mais ou menos assim. Não existe financiamento. Na verdade, ele vai dizer assim, mas quem trouxe as moradias fui eu. Tá vendo aqui, ó, 96 moradias, tá aqui, fui eu que trouxe. E faz propaganda. Vai demorar quanto tempo para ficar pronto essas casas? Não fica pronto, então. Aliás, isso é outra coisa para você ficar esperto, porque eles anunciaram, tá aqui, ó, olha gente, olha aqui para vocês, ó. Espera aí, vamos voltar aqui assim, olha lá. Não deu para ver nada porque a internet ninguém lê nada. Mas tudo bem, aqui vocês estão vendo que... Pauta de hoje aí? Não é a pauta, é que eu fiz questão de relacionar obra por obra, certo? Então são 22 obras que eles estão anunciando agora por esses próximos 6 meses. E eu sei que nessa reunião existiu uma manifestação de um companheiro nosso do Partido Verde, o Volpato, que eu deixo um abraço muito grande para ele, que ele foi convidado para estar presente, foi lá, ouviu tudo direitinho e ficou abismado. Que nenhuma obra sequer nas 3 barras. Esqueceram das 3 barras? Mas não é Serra Negra, era para fazer o que lá também? Olha, que coisa. Né? Esqueceram de pôr no mapa as 3 barras. Esqueceram as 3 barras. Mas talvez as 3 barras não precisem. O Volpato defendeu ali o Partido Verde, colocou o dedo na ferida e diz que as pessoas ali, calma que vai ter sim, né? Aí precisa pôr no... Então são 23 ou 24 obras. Vai ter que aumentar. 24 horas dá para fazer uma cor-de-rosa. Bom, gente, tem algumas obras aqui, eu já tinha falado disso outro dia. Por exemplo, a obra número 12, revitalização da Praça John Kennedy. Cá entre nós. Aqui? Revitalização das praças John Kennedy e Prefeito João Zelante. 225 mil reais. Isso é obra ou é manutenção? Não, eu acho que é uma pintura. Isso, porque... Será que eles vão passar aquele impermeabilizante no piso? Não, aqui diz pintura geral com tinta emborrachada e clorada. Troca da cúpula da Praça João Zelante, tá certo? E colocação de cortinas no palco. A cortina que custa caro, rapaz. A cortina que custa caro, entendeu? Aquela cortina que coloca. Melhora o sistema de iluminação, mas cá entre nós. Aí no outro dia, quando o prefeito de Amparo esteve aqui, nos dando uma entrevista, ele falou, nossa, mas como está bonita o centrinho aqui, ele até elogiou. Você não acha? São 225 mil reais que não podiam ser empregados. Nós estamos precisando de revitalização da Praça John Kennedy, John Zelante. Eu acho com exceção de uma pequena ou outra manutenção. Eu acho que aquela cúpula lá precisa ser trocada. Eu vou me permitir atrapalhar um pouco o André aí. Com a cúpula eu não vou discutir. Aliás, se não quiser assim, você não vai falar nesse programa. Eu já percebi isso aí já. A cúpula realmente está feia. Revitalização, eu entendo que realmente seria uma obra. Que vai mudar alguma coisa em termos de contexto, estrutural. Você passar uma tinta, trocar uma meia dúzia de planta, fazer uma poda de elevação nas árvores, consertar uma coisa ou outra do canteiro, isso é manutenção. Daqui a pouco vão colocar também que varrer rua é obra. Aí que esse tipo de conceito aí está errado. A mesma coisa com relação ao Parque São Luís. 275 mil reais para revitalização do Parque Fonte São Luís. Quanto? 275 mil. Por isso nós temos que ficar atentos nessas coisas. Vamos guardar muito isso aqui, porque daqui a pouco isso aqui vai falar para você. Olha, o Parque Fonte São Luís, ele é um problema, vou usar uma palavra assim, atávica. Ele é um problema atávico de Serra Negra. Ele
desde que ele foi construído, eu não vi esse parque funcionar. Porque entra prefeito, sai prefeito, e aí eu vou criticar a administração passada também, que era nossa, né? A gente estava... Não faz parte. Eu vou falar de quem fez foi o Sinésio, né? Tá? Começou lá com o Sinésio, fez e nunca funcionou. O Elmir passou, fez e não funcionou. Reformou, não funcionou. Paulo também reformou, não funcionou. Já reformou, já mexeram nela e não funcionou. Será que, como o Prancha... O que acontece com aquela praça? O Prancha esteve aqui numa outra ocasião e ele colocou algo dizendo o seguinte, que a praça foi feita errado, que tudo aquilo que foi feito errado, que o campo de futebol está colocado num lugar, num local inadequado. Sim, ali tem nascentes, deveria ser o ponto de captação de água para o parque. Sim, então tem uma série de... Existe algum problema ali, pelo amor de Deus. Pelo jeito se a gente for pegar desde da administração do Sinésio, quando ele fez aquela praça, Parque Fonte São Luís, foi... Sinésio Elias, Sinésio de novo, Sinésio Elias, Sinésio, Elmir, Paulo e Bimbo. Olha o tempo, e não funciona. Então o Prancha deve ter razão. Realmente aquela praça tem algum problema. Tem. Então, ao invés de pôr mais dinheiro em cima de um problema, vamos fazer um projeto decente, vamos imaginar o que é que pode ser feito. Porque consertar canteirinho, acertar de novo meia dúzia ali de árvores, enfeitar algum pavio ali, né, um pavãozinho ali, pôr alguma coisa, pôr lá uns gnomos, sei lá, o pessoal às vezes, né, põe lá umas estatuinhas de alãozinho de jardim, uma cebola, umas pernonas de neve também. Não vai resolver o problema. Não vai. Qual é o problema dessa praça? O que é que está acontecendo? Tá? Vamos pegar aí alguns engenheiros, arquitetos de Serra Negra, vamos pensar aí em algumas pessoas que saibam identificar o problema. Convido o Prancha. Eu tenho certeza que o Prancha participaria de uma reunião com a atual administração para expor essa posição dele. E acredito que seja a postura do bairro de São Luís. Vamos ver o que é que tem ali de errado e realmente resolver. E mesmo que gaste 3, 4 vezes mais, mas resolver. Porque vai fazer uma reforminha, vai continuar errado, vai continuar ruim. Quer dizer, daqui a pouco muda de prefeito, vai fazer outra reforminha. Aí ou vai ou volta aquele, realmente abre-se espaço para novas ideias, novas pessoas aí que possam estar à frente da prefeitura e vai continuar empurrando com a barriga esse problema. O Parque Fonte São Luís tem algum problema sério, sim, de fundo no projeto e na construção. Tem que pensar e resolver esse problema. Reformar não vai adiantar nada. É a mesma coisa. Vai gastar aquela porcaria daqueles espelhos d'água na Praça Sesc. Galera, vamos gastar uma grana aqui também. Quem fez, errou. Vamos gastar uma grana aqui também. Faria melhor se enterrasse. Vai estar aqui. Faria melhor se enterrasse. Já está por aí mesmo? Enterra aquele negócio. Após a outra sugestão que poderia ser feita lá, usa aquele espaço para criar um espaço comunitário para as pessoas. Sim, academia ao ar livre. Alguma outra coisa, alguma outra destinação. Porque como espelho d'água não vai funcionar. Nunca funcionou. Cada prefeito que passou, depois que aquilo foi construído, deu um tapa, encheu de água, deu problema, esvaziou e ficou quietinho. Aí vem outro, reforma, faz a mesma coisa, dá um tapa, enche de água, dá problema, deixa quietinho. Bom, para com isso. Para que gastar dinheiro nessas porcarias? Se der tudo certo, aqui tem também. Eu vou fazer rapidamente porque é muita coisa. Serra Negra merece. Claro. Feito tudo isso. Mas volto a dizer, onde tem problema sério, onde tem problema estrutural, que a gente. Pô, será que as pessoas não percebem? Aquele espelho d'água não funciona. Para que pôr mais dinheiro lá? Põe terra. Você não se esqueça que esse ano é um ano eleitoral. Mas então tá aqui. E obras, entre aspas, têm que ser feitas. Revitalização do Parque Represa, Dr. Jovino Silveira. Que tá uma vergonha. Nossa Senhora. Mas sabe quanto, gente? 600 mil reais quase. Mas é que a minha daquele jeito por causa do Paulinho. O Paulinho que deixou a represa daquele jeito lá. Cadê que coisa? Olha, eu não sei qual é o projeto e a ideia na represa, mas eu sempre defendi a ideia. Tem algum Paulinho na prefeitura, outro?
Não. Deve existir outro Paulinho. Tem bastante emprego lá, deve ter. Deve ter algum Tem, com certeza. Agora, a questão é a seguinte, o Parque Represa, Dr. Juvino Silveira, tem potencial para ser o nosso melhor ponto turístico. Tem. Ele tem natureza, ele está próximo da cidade, ele tem uma represa de água que é muito agradável, ele tem uma nascente muito boa, ele tem uma disposição para o exercício ao ar livre. Quer dizer, ele tem tudo para ser o nosso melhor ponto turístico. Tá? Mais uma vez, vem, entra prefeito, sai prefeito, conserta uma cerquinha ali, pinta o tronco das árvores ali, joga um pouquinho de sapé em cima dos quiosques lá e não resolve o problema. Tem que fazer um projeto. Tem que desassorear aquela barragem. Tem que desassorear a barragem. Né? Agora, daqui a pouco que não adianta fazer uma reforminha em época de eleição e largar um banheiro do jeito que está. Não, mas agora vamos fazer jus aqui. Segunda reforma, que inclusive no dia foi assinado lá, remodelação da entrada principal, revitalização da pista de caminhada, reforma dos quiosques e churrasqueiras, reforma da fonte, reforma dos sanitários e lanchonete, construção de campo de futebol society. Essa última obra anunciada teve a ordem de serviço assinada durante a apresentação do plano. Entendeu? Eu espero, sinceramente, que ele faça tudo isso. Espero, porque volto a dizer, o Parque Represa, Dr. Juvino Silveira, como o Parque Fonte São Luís, é o melhor e tem um potencial turístico muito grande. Pode vir a ser o nosso melhor ponto turístico. E eu, na época da administração, quando estávamos junto na Câmara lá, André, nós defendíamos a ideia de fazer o domingo no parque. A administração fez 2 festas da criança lá e funcionou muito bem. E a população deram ônibus para a população ir, sem problema nenhum, levou a população lá, passaram o dia inteiro lá brincando, né? Que maravilha! Dá para fazer isso no aniversário da cidade? Pode fazer, a gente não vai nem ficar muito bravo, não. Pode fazer, né? Porque a população vai gostar, mas lembra, viu, gente? A ideia é nossa. E tudo agora no último ano. Isso que não dá para... Eu estou falando tudo isso porque precisaram 3 anos e meio para começar a fazer alguma coisa. Não dá para fazer uma obra por ano? Por que tem que ser tudo no último ano? E por que tem que ser tudo 6 meses antes das eleições? Esse é o questionamento. E maior ainda, essa lista está aqui guardada. Nós vamos estar acompanhando se tudo que foi prometido aqui vai ser cumprido. Nós podemos ticar fazendo tiquinho. Esse foi feito. Esse não foi feito. Esse foi feito. Mas então, lógico, ninguém quer denegrir nada aqui. Se fizer tudo isso que está escrito aqui, muito bom. Merece, com certeza. Não fizeram mais do que obrigação também, certo? Então, vamos parar com isso. Estão 3 anos atrasados, né? Exatamente. Vamos ficar esperto aqui. Agora, eu acho que falamos demais já desse povo aí, né, gente? Vamos mudar um pouco. Falando um pouco demais da administração. Eu queria falar um pouco sobre a sessão de ontem, o resumo da Câmara de Vereadores. Nós sempre fazemos aqui um resumo da Câmara de Vereadores. E ontem a sessão durou um pouquinho mais de 2 horas, não, 59 minutos. A sessão em si durou 50... Não. Quanto tempo foi que ela foi? Foi 56 minutos de 56 sessão. minutos. Acontece que houve uma interrupção. Isso, é isso que eu queria, inclusive, para vocês que foram vereadores. Eu estava ouvindo a sessão ontem, né? Ele falou, aquele jeitinho, né? 10 minutos da pausa. Para conversar, reuniãozinha com o vereador. 10 minutos, rapidamente, porque você tem que parar, pensar, eu pus no pause e fui tentando para entender o que ele tinha falado, porque eu não entendi direito. Ele falou rapidinho, 10 minutos para a reunião com o vereador. Então, quer dizer, ele quis dizer que iria fazer uma pausa na sessão para se reunir, em 10 minutos voltava. Posso fazer? Quer dizer, levou 25. Começa a desrespeito aí com quem está ouvindo, com quem está lá. E se ele tem que se reunir com os vereadores, por que não fez isso antes? Já que você estava falando que você estava ouvindo... Vocês são vereadores, por favor, me elucidem isso, esclareçam isso. Mas é isso que eu quero perguntar. Você estava ouvindo a sessão? Estava ouvindo. Daí ficou 25 minutos de no meu computador. Mas antes da abelha entrar dentro da caixa de som,
Antes desse motivo, houve alguma razão efetiva, importante, de uma divisão de opiniões que pudesse suscitar uma interrupção de 20 minutos, de 10 minutos? Sei, que eu percebo, porque eu tenho Porque normalmente... Eram homenagens... Normalmente você tem uma interrupção para tirar fotografia quando nas Então, mas depois das homenagens, tira as fotografias, mas depois ficou 25 minutos, não dá? Isso não. Além das homenagens, parou mais 25 minutos ainda. Isso, exatamente. Talvez estavam descansando, porque acho que trabalharam muito. Olha, gente, eu não sei se o assunto a ser discutido Eles aqui... deviam ter trabalhado muito, então... Você concorda com isso? Você foi presidente da Câmara lá. Olha, Fala um pouquinho. aí para quem já passou na presidência, dizendo algumas coisinhas. Quando um vereador pede vista de um projeto, ou quer discutir um projeto porque ele não está concordando com a forma como está sendo apresentado, às vezes o líder do prefeito precisa conversar com a oposição, né, para chegar no meio termo. E eu tinha problemas com a oposição, porque de uma certa forma na época faziam oposição à administração de Paulo Stachetti, e eu tinha a oportunidade de conversar muito com a doutora Odila, que na época era de oposição. Né? E ali eu aprendi a respeitar e conhecer a doutora Odila, que era uma pessoa de consenso, de coerência, né? Mesmo fazendo oposição, ela falava, este probleminha aqui nós precisamos conversar. E você ia lá, ela dizia, olha, está querendo anular muita verba, está querendo, né, fazer essa lei do jeito que está escrito, a gente não concorda. E você conversava com ela e ela cumpria o que tinha sido acordado. Tá? Nesse ponto tem que elogiar sempre a doutora Odila. Só que quando a gente fazia essas interrupções, tinha um problema. Por isso que eu perguntei. Não era por parar, porque parou. Por isso que eu se não foi aquela perguntinha, né? Parou por quê? Porque parou, né? Para descansar. E normalmente, você pedia uma interrupção e comunicava à população que ali estava presente que ia se interromper a pausa por 15, 20 minutos. E quando dava os seus 15, 20 minutos, como presidente, e se não tinha chegado em um acordo, eu ia ali no plenário, né, na cerquinha ali, e conversava com as pessoas. Falava, gente, vocês vão me dar aí mais 10 minutinhos, não vou reiniciar. Que é o respeito a quem está ali assistindo. Eu não sei se continua acontecendo esse tipo de comportamento. Não sei, né? Porque as pessoas que estão ali, se você falou que é 10 minutos, eles esperam 10 minutos. Se você falou que é 20, eles vão esperar 20. Não, 10 minutos porque eu tenho traduzido, puseram uma tecla SAP e eu consegui entender o que o rapaz falou lá. Se vai precisar de um tempo maior, como a pessoa que tem a responsabilidade pela condução dos trabalhos ali, eu fazia isso. Eu ia lá e falava, gente, vai um pouquinho mais, 10 minutinhos, vocês têm uma paciênciazinha ali. Pelo que eu percebi, tá? E aí a gente aproveita para fazer política. Ele estava cansado porque ele ficou acompanhando a visita dos pais no Senai nas semanas anteriores. Não deu tempo de descansar no final de semana. Eu não estava lá. Vai ver que não lá acordado para lá quando as crianças. Também acordado falando criança lá na escola. Aí justifica, eu estava cansado, só tirar um cochilinho. Mas, novamente. Não dó, não. Brincadeiras à parte. Eu acho que o que gerou esse impasse, certo? Que levou 25 minutos para ser resolvido, foi as 2 vagas que o Executivo pedia para criar, um convênio do Executivo para o Hospital Santa Rosa, para 2 funcionários da Prefeitura ficarem no hospital, um no pronto-socorro para ter alguém, ainda o termo usado, um seria para ficar no hospital e o outro no pronto-socorro. E o termo utilizado foi bem esse mesmo, a explicativa que o presidente deu, é para ter alguém nosso lá dentro. Não, tudo bem, para ter alguém nosso. Lá dentro. Mas não é nosso. Mas o que vão fazer? O que esses 2 funcionários vão fazer? Não sei, não fala. Aí, é médico que eles estão Mas então, eles querem aprovar a coisa, é um administrador. Exatamente. Mas o Marco Vitale, eu misturei os 2 vereadores. O Marco Vitale e o Marco Bueno pediram explicação a respeito disso, né? E eles não deram uma explicação muito clara. Não, precisa dos 2. Olha, eu não sei dizer quem são. Ele perguntou quanto vai ganhar?
quais serão esses funcionários, né? De repente é funcionário da saúde, de repente é vigia, de repente é faxineiro. As pessoas têm que entender uma coisa. Às vezes você está alocando recursos. Então você está tirando 2 pessoas que estão numa certa secretaria, até mesmo da saúde, e elas vão passar a trabalhar no hospital. Então você só está deslocando funcionários. Mas você não precisa de autorização. É um convênio executivo, diz o nome, convênio do executivo, projeto do executivo de convênio com a Santa Casa para a sessão de 1 ou 2, ainda 1 ou 2 funcionários. Esse eu já fica estranho. Para ficar no hospital e pronto-socorro. Porque fica no hospital e pronto-socorro. Agora a questão aí, a principal é o seguinte, se criando 2 novas vagas, então, mas mais 2 funcionários comissionados, mais 2 contratados, talvez seja são 2 médicos, então tem que pôr mesmo, porque o hospital precisa de mas talvez seja isso o impasse. E a prefeitura, sob o meu ponto de vista, mas se for algum parente de alguém da prefeitura, pode? Mas isso só vem mostrar, só vem comprovar aquilo que nós sempre falamos. A receita vai tão pronta aqui que o pessoal não se dá o trabalho de tentar entender que se manda. O presidente coloca em votação, em discussão, alguma coisa que passou pelas comissões, provavelmente, ou não. Tem que passar. Tem que passar. Passou pelas comissões, ele coloca em discussão. Depois quando eu pergunto, não sei. Entendeu? E 2 minutos para nós conversar. Como é que faz um negócio desse? Não tem lógica um trem desse. Vai ver, ele foi perguntar para alguém. Eu fui perguntar, perceba no telefone, eu fui perguntar para saber o que aconteceu. Olha, para quem que são esses 2 que estão contratando? Filho de quem que vai ser? Filho de quem? Prestem atenção ao ponto que nós chegamos na Câmara de Vereadores, gente do céu. Olha o ponto que se coloca projeto em discussão, convênio, seja lá o nome que queira dar, e se a mínima pessoa que coloca isso saberá do assunto. Tudo bem que a receita sai pronta, mas peraí, o bolo é tudo o quê? Agora vamos ter que pôr no forno. Deixa eu perguntar uma coisa. Você falou que o vereador Marcos, questionou. Que resposta ele teve? É que eu não sabia, eu não sei informar, deputado, vereador. Não sei informar. Foi aprovado depois que eu apertei. Foi lógico, porque ele chama. Foi aprovado? Lógico que foi. E o Marcos votou a favor? Não, o Marcos não votou a favor. Não votou. O Marcos e o Júnior votaram a favor do projeto desse? Porque não vai você vota a favor e agora não sabe. Agora, peraí, vamos fazer justo. Também tem a tecla SAP lá, que às vezes não vai. Agora não dá. Certo? Deve ser aprovado o presidente pode até não ter usado a tecla SAP. Só que o vereador deveria ele votou contra. Votação nominal, senhor presidente. Bom, não estou votação nominal, porque daí eu quero registrar o meu voto, não contrário à colocação do funcionário no hospital, que o hospital necessita, mas eu quero saber que funcionário é esse, qual a função que ele vai exercer. Isso sim. É um direito do vereador justificar. Não direito, é obrigação do vereador. Senão você está aprovando qualquer coisa, você pode fazer qualquer coisa. Mas eu creio que se ele questionou, não deve ter votado. Mas espero que sim. Vamos os dois. Tá aí outra coisa. Perguntar para os vereadores. A técnica. A técnica aí, ó, o pessoal da retaguarda da nossa redação aí. Tá aí outra coisa que precisa ser serviço. Se foi votado, né? Quem votou a favor, quem votou contra. E afinal de contas, o que se tratava? Entendeu? Pegar esse projeto e do que se tratava. Vamos lá. Até entendo que a situação corrobora com a administração no sentido de fazer com que os projetos sejam aprovados. Faz parte do jogo político, é assim mesmo que funciona. Não deveria ser, mas é assim que funciona. Mas se há questionamento, se há dúvida, o bom senso diz que você pelo menos tem que saber o que você está votando. E se você votou alguma coisa errada? E se naquele projeto de lei foi colocado alguma coisa, um artigo, faltou uma vírgula, faltou qualquer coisa, e ninguém sabe o que foi votado? Está se votando coisa no escuro? O que é isso, gente? E aí entra aquilo que o Dallagnol está acabando de falar, que é de respeitar a função do vereador. Porque então, desse jeito, para que ter vereador?
É complicada essa história. Foi uma votação como essa que está sendo relatada aqui agora, da maneira como está sendo relatada, para quem tem vereador. E existe uma figura, e a gente tem que lembrar que existe uma figura, né, política dentro da Câmara Municipal, que é o líder do senhor prefeito. Exato. Tá? O líder do senhor prefeito, eu fiz a liderança durante 2 anos, depois o André fez a liderança durante 2 anos. Você, quando vai com um projeto, como líder do prefeito, você tem na ponta da língua todas as respostas possíveis. Qualquer dúvida. Né? Pelo menos. Porque surgiu uma dúvida ali, você tem condição de responder, de argumentar. Porque se você tem razão, você tem razão. Você consegue o voto da oposição. Agora, quando você emperra a coisa, não sabe responder, não tem argumentos para convencer, a oposição tem que votar contra mesmo. Claro. Tem que se abster, aquelas coisas. E fazer o papel dela. O papel da oposição é esse. E o líder do prefeito tem que estar lá e esclarecer. Exato. O líder é o presidente? Não, o líder é o presidente é o filho, é verdade. O presidente é o filho. Esquece. Apesar que ele pode fazer, ele está meio que fazendo as duas coisas. Mas por isso é que eu digo que se não me essa engano, mistura se não me engano, o líder é o Renato Jaquet. Sim, não, mas nós estamos falando que se não me engano, o prefeito na Câmara é o Renato Jaquet. E então o Renato Jaquet está devendo uma resposta para a gente aqui. O que foi aprovado? Bom, porque corre-se o risco de aprovar uma coisa, né, e publicar-se outra. Bom, gente, esse é o resumo da Câmara. Tá certo? Você vê, homenagens e um impasse, certo? Ficaram lá 56 minutos, sendo que desses 56 minutos, 25 de intervalo para descanso, sei lá eu o quê. 56 minutos de trabalho. Exatamente. Joia. Bom. Joinha. Eu acho que já deu o que tinha que dar isso também, né? Chega. Tá bom, eu fico quieto. Mas fica aqui como sugestão de pauta para a próxima. Ah, sim, esse assunto precisa saber, precisamos ver o que aconteceu. Exatamente. Bom, só para você ter uma noção de como o que nós falamos aqui as pessoas ouvem, né? A manchete, você sabe qual que é a manchete do Diário Oficial dessa semana? Não. Você não estava aqui, é verdade, rapaz. Quem estava aqui era o Vitália, o Vitália e o Chicão. Nós falamos exatamente do abandono que se encontrava a represa Juvino Silveira, no último programa. E aí, qual a manchete dessa semana do Diário Oficial? Ele pegou dentro das 22 obras, hein? Mas é o Diário Oficial ou é o jornal? Diário Oficial, não é o Jornal Oficial, Diário Oficial. Sim. Manchete do Diário Oficial: Parque Represa Dr. Jovino Silveira será revitalizado. Então todo mundo estão falando, estão tentando. Graças a Deus. Bastou falar na semana passada o estado de abandono que se encontra, daí eles já deviam estar isso, vamos fazer jus também, deviam estar isso nos planos deles lá para poder organizar, para poder. Não é nem fazer manutenção. Ou até não estava, né? Ou até não fazer de última hora colocar só para dar uma satisfação. De repente foi que é isso. Então, aqui, nós somos ouvidos. Certas pessoas, até que o que nós falamos aqui, as pessoas lá estão prestando atenção. Então, continuem assim. Mas podíamos ouvir melhor e fazer melhor, né? Bom, para encerrar. Também, né? Se fizesse melhor, para não precisar trocar. Continua fazendo o que está fazendo, tá bom assim, lá. Para encerrar a nossa conversa ao pé do ouvido, André. Vamos lá. O que nós vamos falar? Tem mais um ouvinte aqui. Bom, primeiro, conversa ao pé do ouvido é só entre nós, né? O Dalari está aqui no meio, ele vai ter que escutar também. Fazer o quê? O que nós temos para hoje? É a respeito do nepotismo lá na prefeitura. Ah, do nepotismo? Nepotismo. O nepote? Nepote. O nepote. Você sabe que alguns cargos já estão sendo exonerados, né? Por conta da sugestão. Eu ouvi falar alguma coisa nesse sentido, que está tendo uma mexidinha lá dentro. E tem gente que está trabalhando lá, rapaz, sem cargo, sem nada, sabe? Tem gente que... Ah, é? Rapaz, não tem problema, eu fico aí, continuo ajudando. Mas é o exemplo que vem de cima. Afinal de contas, o prefeito efetivo também não trabalha de graça, ele não está lá para trabalhar. Ele é um abnegado. É um abnegado. Abnegado, né? Abnegado.
É o exemplo que vem de cima, né? Mas só que eles poderiam ter tomado esse exemplo há mais tempo, né? Está trabalhando há 2, 3 anos lá, colaborando com a administração sem receber nada. Tá? Aliás, isso é um assunto que precisa ser discutido, porque isso foi uma determinação do juiz de direito, né? Dizendo que sob pena. E aí há controvérsia, porque não existe sob pena. Se já recebeu por esse período, o dinheiro tem que ser devolvido, né? Basta alguém entrar com uma ação. Isso, inclusive, você gera uma outra situação. Porque a partir do momento em que você recebe o dinheiro, se você receber o dinheiro irregularmente, há um crime. Lembra-se daquele famoso recurso da aposentadoria dos vereadores, que depois foi dividido entre alguns poucos? Pois é. Lembra daquela que parece que estão tendo que devolver o dinheiro? Suaves prestações. Eles fizeram um acordo de devolução. Teve gente que pegou por um dia e no dia seguinte devolveu. Por esse pegar num dia e no dia seguinte devolveu, configurou crime. Claro. Porque afinal de contas você agiu. Você pode até ter... eu devolvi porque eu não sabia. No dia seguinte, mas você pegou. Claro. Tem os seus atenuantes, porque você... mas configurou. Agora, será que o pessoal que estava aí, o prefeito, não sabia da lei do nepotismo? Afinal de contas, a lei do nepotismo é uma lei velha, não é, Adalai? É velha. É uma lei que está aí já há quanto tempo? Ela é de 99? 99. O Bibo era vice-prefeito. Era vice-prefeito. Ele sabe dessa lei. Sabe. Então, se ele contratou alguém irregularmente, ele é responsável. Se ele cometeu algum ilícito, algum crime, é desvio. Será que não dá improbidade administrativa aí? Aí é que tá. Será que ele não fica impedido de participar da eleição? Será? O que será que será? Não será mais nada, viu? Bom, vamos aqui encerrar, porque eu acho que hoje já deu o que tinha que dar, né? Então eu queria aqui que o Dalai agradecer a presença dele. Obrigado por ter vindo. Eu é que agradeço. Você sabe que aqui é difícil falar sério. Conversar. Como é difícil? Eu discordo de você. A gente está conversando sério, tá? É que diante de um monte de, vamos dizer assim, de uma situação muito pesada, a gente precisa rir das coisas. Né? Porque diz que sorrir é o melhor remédio. A gente ri, desopila o fígado, brinca com as pessoas. E eu vejo assim, a gente tem que ter respeito. Sim, né? Claro. A gente ri, a gente brinca, afinal de contas, quem está na vida política sabe que entrou embaixo de uma vidraça e precisa e vai levar umas pedradinhas de vez em quando. Com certeza. Não pode ficar bravo com isso. Não pode. Se não souber conviver com isso, não entra. Eu vou entrar na política, né? Porque a primeira coisa que acontece quando você diz que vai ser candidato, você cria um monte de adversários. Não basta ser candidato, basta você assumir um cargo público. Também, um cargo de comissão que seja. Porque você não foi vereador, eu nunca fui nada, não fui candidato a nada. Mas se você assumir um posicionamento contra ou a favor, você já criou adversários. Né? Porque hoje, qualquer pessoa que diga que vai sair candidato a vereador, já arrumou 9 adversários. Já tem 9 neguinhos, ó. Não, velho, agora está errado nas contas. É 11? É 9. É que 9 está lá já. 9 está lá, não é verdade. 9 está lá. Você vai tentar tirar um. Não vai ser para mais de 60, 70, 80. Não, isso são os colegas. É que os que ainda não são, mas aqueles que estão lá já desce o cacete. É verdade. Se você falar que é candidato a prefeito, o que acontece? Você já arruma de cara um adversário forte. Exato. Que é quem está com a máquina. Exato. Né? E os outros que estão falando que é o que eles estão fazendo. Eles estão fazendo uso da máquina, né, para a política. Então a gente tem que saber, tem que aceitar a brincadeira, tem que aceitar essas charges políticas que aparecem. Com certeza. Né? Mesmo que não sejam. Diz que o falecido Toninho Marvadeza, que é um político que é um ícone, né, dentro do Brasil, que tá direito. Não vou dizer se ele é bonzinho, se ele é ruinzinho, né? Não vamos mas ele era um político que
colecionava todas as suas charges. É verdade. Contra ele, né? Todas as charges que saíam, ele colecionava. Falando bem, falando mal, ele estava lá. Eu acho que nisso ele é um... Mas é legal. Né? Mesmo porque na charge política a gente diz muita verdade. Aliás, já dizem aí, né, os grandes marqueteiros publicitários que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Com né? certeza. E às vezes você coloca 2 trechos ali, uma pequena imagem, você fala um monte de coisa. O Suplicy de cueca. Cueca por fora não será. Exatamente. Não adianta. É um homem sério, extremamente sério. Só que ele é extremamente irreverente. Ele tem aquele jeito dele. Mas não adianta, né? Nós mesmo, a gente brinca, mas os mais sérios os assuntos que fazem sentido. E outra coisa que eu devo dizer também, quem já passou pela Câmara Municipal, quem já passou pela Prefeitura, quem pretende passar por esses cargos, tem que saber que esse carimbo não sai mais de você. Não sai mais de você. Você anda na rua, as pessoas perguntam, você vai ser candidato, não vai ser candidato? Você vai ser candidato a vereador, vai ser candidato a prefeito? As pessoas perguntam, o que você acha disso, o que você acha daquilo? Tá? É verdade. Então, não adianta. As pessoas querem, inclusive, ouvir você. Você quer saber o que você pensa. O que você pensa, exatamente. Quem você vai apoiar, quem você é contra, quem você é a favor. Né? Se você gosta dos que aí estão ou não. Por que você é a favor, ou por que você é contra. A favor, por que você é contra. E é por isso, meus amigos, que primeiro quero agradecer o espaço, dizer que a gente está sempre aí disposto a dar a cara para bater. Não anonimamente. Sou eu. Está aqui. Oi, está lá. Quem me conhece, médico veterinário, agora advogado também. Né? Já fui vereador. Sou um agente político, pretendo continuar na política. E a gente está aí para discutir, volto a dizer, como eu falei lá no começo, ideias. Nós precisamos parar de discutir pessoas. Fulanizar. Fulanizar dá a impressão de, né, é um fulaninho qualquer, eu não vejo dessa forma, mas é mais ou menos por aí. Nós não podemos ficar discutindo pessoas, porque aquele outro, e a gente fica em cima dos eleitos, não, vamos discutir ideias. Serra Negra precisa sair desse marasmo. Serra Negra precisa começar a andar novamente. Exato. E só vai acontecer com um programa bem definido, com ideias discutidas. Né? Fonte São Luís. Qual é o problema que essa fonte tem? O Prancha, que é oposição, uma contribuição muito grande para a atual administração. Conhece o problema em loco. Né? Então, meus amigos, vamos começar a discutir Serra Negra pelas ideias. Vamos começar a discutir a sucessão do Paço Municipal por um programa. Onde é que nós queremos ir com a nossa cidade? Qual a Serra Negra nós queremos ter? Está lá no blog. Né? Qual é a cidade que a gente quer ter? Serra Negra tem um bom tempo, eu acho que mais ou menos em 1970, vem fazendo uma política de turismo do empurra com a barriga, deixa como tá para ver como é que fica. E nós não temos um plano de futuro. Né? Reforma isso, reforma aquilo, faz uma festinha ali, muitas festas começam e não tem continuidade, muitas festas que percebe-se um charme, uma força muito grande de futuro, é abandonado. Não tem calendário. Nós não temos calendário, não tem planejamento. Precisamos encarar a Serra Negra desta forma, com ideias, pensando positivo. E se você quer discutir ideias, olho d'água. Exatamente. Logo olho d'água. Discuta as ideias, não as pessoas, as ideias. Se você quer criticar, critique as ideias, não as pessoas. Se você é contra ou a favor, a reforma do São Luís, a reforma do Cristo, discuta ideias, não as pessoas. Se você tem uma ideia boa para a Serra Negra e acredita que ela possa vingar, apresente ali para a gente. Deixe marcado, coloca teu nominho embaixo. Para de escrever anonimamente em qualquer lugar. Você quer ser político, você quer ver um futuro de Serra Negra sendo transformado?
eu ia falar seja homem, né? Mas não é por aí. É machismo. É machismo, aí pode pegar. Vamos dizer assim, seja uma pessoa de coragem. Seja gente, não seja anônimo. Não seja anônimo, não foge, não foge do embate de ideias. É isso aí. Perfeito, meus amigos. Então, gente, muito obrigado. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. E com certeza ele há de querer. Até lá. Tchau, tchau, gente. Uma boa noite. Descansem bem, bom dia, trabalhem bastante. A hora que ele estiver nos vendo, um abraço. Boa noite aí, gente. Até mais.